A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945. A guerra envolveu a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados, liderados por Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e China, e as potências do eixo, lideradas por Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, provocando a declaração de guerra do Reino Unido e da França. A principal causa da guerra foi a expansão territorial por parte de Adolf Hitler e da Alemanha nazista. Hitler tinha o objetivo de unificar todos os povos de origem alemã em um único estado, além de adquirir recursos naturais e expandir seu império. A Alemanha nazista, juntamente com a Itália fascista de Benito Mussolini e o Japão imperial liderado por Hideki Tojo, formaram uma aliança chamada de Eixo. Esses países possuíam ambições imperialistas e buscavam expandir seus territórios através de invasões militares. Em 1940, a Alemanha nazista invadiu a França e a conquistou rapidamente. O Reino Unido, sob o comando do primeiro-ministro Winston Churchill, continuou em guerra contra a Alemanha, apesar de estar isolado na Europa. O regime nazista também perseguiu e exterminou milhões de judeus e outros grupos minoritários em um evento conhecido como o Holocausto. Enquanto isso, na Ásia, o Japão continuou sua expansão militar, invadindo a China em 1937 e controlando grande parte do Sudeste Asiático. Em dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, provocando a entrada dos americanos na guerra. Em 1942, os aliados começaram a virar a maré da guerra. A União Soviética resistiu aos ataques alemães e, a partir de 1943, passou à ofensiva, empurrando as forças nazistas de volta para a Alemanha. Paralelamente, os aliados ocidentais lançaram uma série de operações militares para retomar territórios ocupados pelo eixo. Uma das mais famosas foi o desembarque da Normandia, também conhecido como Dia D, em 6 de junho de 1944. Em 1945, as forças aliadas avançaram em direção à Alemanha e a Itália fascista rendeu-se. No Pacífico, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Isso levou ao rendimento incondicional do Japão em setembro de 1945, efetivamente encerrando a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito devastador, com cerca de 70 a 85 milhões de mortos, incluindo civis e militares. A guerra trouxe grande destruição, fome, deslocamento em massa e violações dos direitos humanos. Após o fim da guerra, as Nações Unidas foram fundadas em um esforço para evitar futuros conflitos globais e promover a cooperação internacional.